Olá, estamos aqui para mais uma leitura de psicografia. Hoje a gente vai conhecer a história do espírito Jorge Augusto Lupion. Ele vai contar pra gente a relação dele com o Natal, quando ele esteve aqui encarnado, e ele vai contar pra gente qual é o verdadeiro presente para Jesus. Essa história linda foi trazida pela médium Sônia Lopes, do canal Revelações Espirituais. A Sônia, ela é terapeuta espiritual, ela trabalha com terapias de vidas passadas. Se você se interessa por esse assunto, procura a Sônia lá no canal Revelações Espirituais. Agora vamos para a história. Sempre adorei o Natal. Uma festa bonita, mas eu não entendia o seu significado. Para mim, era apenas troca de presentes e a comida deliciosa feita por mamãe e pelas titias. Na adolescência, entendi que o Natal significava o nascimento de Jesus. Aprendi na igreja, mas não me aprofundei no assunto. Todos os anos reuniam-se as famílias. Quando conheci Rosângela e comecei a namorar, comprava presentes para ela também. Eu fazia aniversário próximo ao Natal. Eram momentos marcantes para mim. Eu trabalhava em uma loja perto de casa. Era o meu primeiro emprego. Iria completar 18 anos. A festa de Natal, junto com o meu aniversário, seria inesquecível. Meu patrão pediu para que eu trabalhasse no dia 24 até o meio-dia. Eu e Josiel, meu colega de trabalho. Pouco antes de fechar a loja, chegaram 2 homens perguntando pelo patrão. Eu disse a eles: o patrão não está e só volta no ano que vem. Um deles falou: pode recolher tudo. E foram pegando tudo que havia na loja de autopeças. Tentei impedi-los. Um deles falou: seu patrão recebeu as peças e não nos pagou. Vou levá-las. Vocês já o avisaram? Muitas vezes. Ele só enrola e não paga. Eu respondi: não pode ser. O patrão é uma pessoa boa. Você é ingênuo, rapaz. Não sabe que essa mercadoria é roubada? Roubada? De onde? Chega de conversa. Eu fui ficando tão nervoso que para mim aquilo que aqueles homens estavam fazendo era um assalto. Meu colega de trabalho não ficou surpreso nem nervoso como eu. Ele me falou: Jorginho, deixa de ser bobo. Qualquer um te engana? As minhas vistas foram escurecendo e eu apaguei. Eu não gostava de coisas erradas. Acordei depois do desmaio. Tinha trabalhado muito durante a semana. Naquele dia, iria para casa mais cedo e à noite haveria ceia de Natal. Eu nem tinha tomado café, estava de estômago vazio. Pensei: com certeza minha mãe vai brigar comigo. Ela deixava tudo pronto. Mesa arrumada, bolo, pão, e mesmo assim eu não comia, não sentia fome. Pela manhã senti enjoo. Sentei-me na cama e procurei o meu chinelo de pano azul marinho que a vovó me deu. Olhei embaixo da cama e nada. Eu tinha pavor de andar descalço. Pensei: vou pro banho, o chinelo deve estar lá. Estava tão acostumado com o meu banheiro sempre organizado, estranhei. Onde estão as toalhas? Gritei: mãe, traz a toalha e deixa na porta. Liguei o chuveiro, saía um vapor perfumado. O que será isso? Não dá para tomar banho de vapor. Parecia uma fumaça branca. Com paciência, coloquei a roupa e saí do banheiro. Estranhei novamente. Não estava na minha casa.
veio uma moça que me pareceu familiar e disse: Jorginho, como está? Estou em um hospital? Sim, precisa se recuperar. Foi só um desmaio, estômago vazio. De vez em quando eu tenho isso. Minha mãe sabe cuidar de mim, ela está acostumada. Quando fico muito nervoso, também desmaio, desde criança. Ela respondeu: eu sou a enfermeira daqui. Meu nome é Célia. Estou responsável por você e serei direta. Você sempre teve um problema no coração. Eu sei, minha mãe me falou, mas eu já estou bem. Não posso perder a festa de Natal. Vou comemorar também o meu aniversário. Deve tomar esta medicação. Ela me entregou o copo, eu tomei e perguntei: para que serve? Para acalmar. Que horas são? Posso ir embora agora? Continuo o tratamento em casa. Célia falou: aqui também celebramos a Cristo. Eu prefiro passar o Natal com a minha família e com Rosângela, minha namorada. Os presentes eu já comprei. Jorginho, faz um tempo que você está aqui e não há previsão para você voltar à Terra. Percebe que aqui é um hospital? Respondi: eu sei, mas é diferente dos que minha mãe me levava. Certo, Jorginho, aqui é um hospital espiritual. Você faleceu. Desculpa, você não é médica. Pode estar cansada de trabalhar e estar confusa. Eu não morri. Impossível. Morrer na véspera de Natal? Célia respondeu: você deixou a terra, cumpriu o seu tempo. Você escolheu viver 18 anos. Eu escolhi? Está louca? Quem vai escolher morrer com 18 anos? Você escolheu. Que conversa desagradável. Eu sei que é, mas é verdade. Venha comigo. Saí do hospital e fui para fora, onde avistei uma cidade que, por sinal, era movimentada. Célia falou: veja, Jorginho, todos aqui já viveram lá na Terra, inclusive eu. Logo você vai se acostumar. Eu quero falar com alguém mais velho que você e que não seja doida. Está bem, vou chamar. Veio um jovem aparentando ter uns 37 anos, de estatura média, pele clara, cabelo escuro e semblante sério. Ele perguntou: Jorginho, como vai? Não muito bem. Aquela moça falou que eu morri. Nunca vi um morto falar. Ele me olhou sério, se aproximou, tocou no meu ombro, depois na minha cabeça e disse: sempre vamos voltar da terra, querendo ou não. Todos, antes de reencarnar, aceitam as condições e o tempo que precisam. Você estudou, Jorginho? Sim, estudei. Quando você tinha uma prova, essa prova tinha um tempo para terminar? Respondi: sim. 1 hora e, dependendo da prova, até 2 horas. Depois a professora recolhia as provas e acabava. Como é o seu nome? Pode me chamar de José. José, o que você faz aqui? Bem, continuando o assunto das provas, você fez as provas necessárias lá na Terra e o seu tempo acabou. O espírito precisa da matéria para passar pelas provas, que é a vida na Terra. Essa matéria é o corpo físico, onde o espírito habita por um período, e este período acabou. Perguntei: sem aviso prévio? Se soubéssemos quando vamos deixar a Terra, seria muito mais difícil. Você foi um bom filho, correto, organizado e respeitoso. E a minha família? Deve estar sofrendo.
O mentor explicou: o sofrimento vem para fortalecer, não para nos derrubar. Há pessoas na Terra que passam uma vida chorando pelo ente querido que retornou para a casa espiritual, deixam de viver e se revoltam contra Deus. Mas elas também deixarão a Terra quando chegar a sua hora. As provas pelas quais precisam passar não foram estudadas e terão de repeti-las. Então eu morri mesmo. Você se sente morto? Não. E você? O mentor sorriu e disse: Jorginho, antes de você passar pelas provas na Terra, você já era um bom trabalhador aqui. E eu o convido a continuar esse trabalho. Mas e o Natal? Quando o anjo se apresentou a Maria e anunciou que ela daria a luz ao Espírito Santo antes de ele encarnar na Terra, ela já sabia e se preparou. Por essa razão, aceitou as orientações do anjo quando os reis magos levaram presentes para Jesus recém-nascido. Aquele gesto de presentear significa que Jesus nasce todos os dias no coração de quem permite. Os presentes significam uma vida em adoração a Jesus. O nascimento de Jesus transformou a humanidade, mas por milênios ele foi rejeitado e ainda é. Aqui, nesta cidade espiritual, Jesus nasce todos os dias em nossos corações e na terra também. Caminhando pelo jardim da cidade, muitas pessoas viviam ali. Perguntei: existe só esta cidade espiritual? Existem milhares de colônias, de acordo com a evolução de cada espírito. Aqui onde estamos é um estágio entre a Terra e o plano espiritual, porque ainda precisamos evoluir e voltar muitas vezes até alcançar um nível maior de evolução. Não há limites para as reencarnações. E quem não quer reencarnar? O espírito sente uma necessidade muito forte de reencarnar, por sentir remorso, culpa e outras dores que carrega no seu íntimo. Perguntei: minha família sofreu muito? Sentiram saudades? Com a compreensão que eles têm sobre a vida após a morte, que buscaram aprender após o seu desencarne, hoje aceitam melhor a sua partida. Até o seu desencarne ajudou a sua família a despertar para o conhecimento. Devemos aproveitar as mudanças da vida para evoluir. Com o tempo, morando aqui, eu fui me lembrando da vida que eu tinha antes de reencarnar. A verdadeira vida é a espiritual. Usamos o corpo físico por um período e quando o deixamos, o espírito volta à vida espiritual. Muitos na Terra não entendem nem aceitam esses ciclos de reencarnação. Jesus é um espírito criado por Deus, assim como nós também somos. Isso significa vida eterna do espírito e não do corpo físico. Por essa razão, não devemos nos apegar aos bens materiais. Quando partimos, não é possível levá-los. Levamos apenas o espírito, cheio de amor e de boas lembranças. Gente, eu nunca vi uma psicografia tão explicativa, tão cheia de ensinamentos como essa do Jorge Augusto Lupion. Eu fiquei encantada com esse relato. E aí ele fala sobre, tanto que, me perdoem, eu esqueci de ler o título da psicografia, que é Vida Correta, Presente para Jesus. Então, como ele explica, né, o significado real do Natal, o que Jesus espera de nós, é a nossa vida correta, é a nossa vida seguindo os ensinamentos dele, através do outro, né, dos nossos irmãos.
aqui na Terra. E como é importante, como ele fala, estudar sobre a imortalidade da alma, para que a gente não seja pego de surpresa, né? Que nem ele fala, eu não vou lembrar aqui, né? Sobre ele desencarnar assim do nada. Então, não existe o acaso. A gente vai retornar para o plano espiritual no tempo certo. Como ele fala, ele escolheu antes de reencarnar 18 anos aqui na Terra, que era o tempo que ele precisava estar aqui na matéria para resgatar aquilo que ele precisava. E então ele retorna, continua o trabalho espiritual para de novo reencarnar. Então, quando a gente começa a entender esse assunto, o que acontece? Quando a gente faz a passagem, o nosso despertar espiritual é mais rápido do outro lado. Inclusive, para quem fica, o sofrimento é menor. Então, olha a importância da gente ter o conhecimento espiritual agora, enquanto a gente está aqui na Terra, para nós, para os nossos familiares. E aí ele fala, só completando, né, com a partida dele, como a família buscou a espiritualidade, né, para sofrer menos. E como ele fala, a grande maioria de entes queridos ficam sofrendo uma encarnação inteira, deixando de seguir o caminho aqui na Terra, trava. E o que é pior, também acaba impedindo o adiantamento do espírito que partiu, porque o espírito também vai acompanhar todo esse sofrimento e vai ficar triste do outro lado, né? Então, infelizmente, ainda a grande maioria de nós evolui pela dor e não pelo amor. Por isso, mais uma vez, a gente estudar, a gente ter esse conhecimento da vida após a morte, para o que quer que aconteça com a gente, não só a partida de alguém, mas também no nosso cotidiano, uma doença que aconteça com a gente ou com alguém que a gente ama, né? Um problema financeiro, a gente começa a entender o desenrolar do problema, o porquê que acontece, a gente começa a entender que nós tivemos, que a gente tem experiências passadas, nada acontece por acaso. Então, fica aqui esse ensinamento, né, do Jorge Augusto Lupion, maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado, curtam o vídeo e compartilhem com a família e com os amigos. A gente se vê no próximo relato.